o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só que Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só que Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só que Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele devolve a vida aos corações. Só Ele. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só que Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só que Ele pode devolver a vida aos corações. Clame ao Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, salvação, minha, tua, a rocha inabalável é o Senhor. Clame a Deus diante das adversidades, das tribulações, diante das tempestades que esse mundo enfrenta, das doenças. Clame ao Senhor, porque Ele é Deus. Ele é teu Pai. Ele é o nosso refúgio. Se você conhece essa canção, cante nesse momento fechando seus olhos, buscando ao Senhor. Bem conhecido esse louvor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és
aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Tu és o meu descanso, Jesus. Tu és o meu descanso, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor feito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso,
Olá, meus irmãos, bom dia para todos vocês. Eu queria aqui nesse momento desejar a paz do Senhor para todos. E queridos, antes da gente iniciar esse momento de palavra, eu queria ter um tempo de oração, né? Para que o Senhor possa preparar o nosso coração desde já, para que essa semente que vai ser plantada, ela possa cair em uma terra boa e possa servir para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, e que a gente possa aprender algo da parte de Deus aqui nessa manhã. Então, que você possa nesse momento curvar a sua cabeça e que você possa ter esse tempo de oração. Pai, em nome de Jesus, eu queria nesse momento, em primeiro lugar, Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque reconhecemos, Jesus, que somos pecadores, que somos falhos, que carecemos extremamente da Tua misericórdia e da Tua compaixão sobre nós. Eu queria aqui nesse momento, Jesus, pedir que o Senhor possa preparar o nosso coração como uma terra boa, para que essa semente que vai ser plantada, ela possa servir para o nosso crescimento espiritual e que ela possa ficar enraizada, que ela não possa ser roubada, Senhor, pelo inimigo, que ela não possa ser sufocada, Senhor, pelos espinhos, pelos nossos desejos carnais, pelas nossas preocupações, mas que ela possa cair numa terra boa, Jesus, para que ela possa dar fruto e possa frutificar e possa nos ajudar nessa caminhada de fé. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje vai ser em cima de algumas expressões que Jesus ele falou ali no livro de Mateus, no capítulo 5, do Sermão do Monte. É um sermão que é muito conhecido, creio eu que todos nós, né, que temos o costume de ler a Bíblia ou de participar de reuniões religiosas, já tivemos a oportunidade de ver alguém citando esse texto, falando. E no livro de Mateus, no capítulo, os versos que a gente vai ler hoje vai ser o verso 3 e o verso 4 do capítulo 5 de Mateus, que fala assim: Bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O versículo 4 fala que bem-aventurado são os que choram, porque serão consolados. Queridos, durante essa semana eu estava meditando nesse texto e pedindo ao Senhor que Ele me desse discernimento, para que Ele me desse sabedoria, para que eu pudesse entender e interpretar esse texto corretamente. E eu acho interessante, irmão, porque quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que ele soa muito estranho, né, se a gente olhar para o nosso contexto e para a nossa realidade. Porque o significado da palavra bem-aventurado, né, é uma pessoa feliz, é felicidade. E quando a gente vai olhar o sentido original, ele fala que é uma pessoa super feliz, independente da circunstância, da situação em que a pessoa está vivendo. E quando você olha assim, bem-aventurado, pobre de espírito, né, soa aqui um pouco estranho, né? Ou o verso 4, que bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Olha, como é que feliz é uma pessoa que chora. Então é algo que uma pessoa, se não olhar com, eu acredito eu, com um olhar espiritual, ela pode né, dizer que não, esse negócio aqui não está certo, tem algo errado, né? Porque não tem lógica nisso. Não tem lógica você dizer que é feliz uma pessoa que é pobre. De acordo com a lógica humana, isso não faz sentido, né? E interessante aqui, irmãos, aqui eu acho que uma coisa que eu deveria destacar e dar uma devida importância é que Jesus ele não está falando, quando ele fala no verso 3, que bem-aventurados são os pobres de espírito, ele não está falando do sentido material, né? Em outro sentido, é o qual a gente vai meditar hoje. E uma das coisas que eu fiz, irmãos, quando eu fui olhar para esse texto e meditar nesse texto, foi tentar observar o contexto em que Jesus estava quando ele relatou sobre essas coisas. E quando eu fui analisar o contexto, irmãos, e estudar o contexto em que Jesus ele falou isso, eu encontrei que
essa mensagem de Jesus, né, esse sermão que Jesus trouxe ali, ele foi de grande efeito. Eu sei que todas as palavras de Jesus, irmão, para o seu tempo, para as pessoas que viviam naquela época dele, né, foram impactantes. É tanto que a gente vai ver constantemente pessoas se admirando, né, com os ensinamentos de Jesus, que não era que nem os ensinamentos dos fariseus, mas era com autoridade, com sabedoria. A gente vai ver isso, as pessoas se admirando. Mas quando a gente procura entender o contexto, irmão, a gente vê como fica mais claro, né, aquilo que Jesus estava querendo passar para as pessoas. E não só quando nós, nos evangelhos, mas em qualquer texto bíblico, em qualquer passagem bíblica, quando nós procuramos entender o contexto, né, daquele povo, como essa palavra de Jesus, ela fez efeito na vida daqueles ouvintes que escutaram Jesus, né, a gente tem mais clareza de interpretar o texto e até aplicar na nossa própria vida. E o contexto de Jesus, irmão, quando Jesus falou aquilo dali, era que o primeiro eram os ensinamentos que predominavam no tempo de Jesus. Porque os ensinamentos que predominavam ali naquela época, primeiro, era que os fariseus, né, que eram os mestres da lei, os sacerdotes, eles ensinavam que para uma pessoa ser salva, alcançar a salvação, ela tinha que se esforçar, era por méritos humanos. O cara, para ser salvo, ele tinha que levar ali, praticar a lei, né, no pé da letra, porque se ele não praticasse, né, ele não ia alcançar a salvação. E nós sabemos muito bem, né, que tanto Paulo como Jesus, ele nos faz entender que não é através de obras que nós alcançamos a salvação, mas sim através da crença em Jesus, né, do crer em Cristo, aquele que morreu por nós naquela cruz, para que a gente tivesse salvação, né, que como ele mesmo fala em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse era um dos ensinamentos, irmão, que predominavam na época de Jesus, que para você alcançar qualquer mérito de Deus, do Criador, para você alcançar a salvação, você, né, tinha que se esforçar, você tinha que alcançar isso através do seu próprio esforço, da sua capacidade humana. Outra coisa, outro ensinamento que predominavam, né, era, pode-se dizer, o racismo. As pessoas daquela época, elas tinham, por conta desses ensinamentos, elas tinham o hábito de julgar outras pessoas. A gente vê que quando Jesus ele se sentava, né, para comer com determinadas pessoas, tinha pessoas que se escandalizavam. Como a gente vai ver no texto de Lucas, capítulo 19, quando Jesus ele vai ali, né, passando, e um publicano, um cobrador de impostos chamado Zaqueu, sobe numa figueira, né, para poder observar Jesus passando, e Jesus fala: ei, Zaqueu, desce daí que hoje me convém jantar em tua casa. E a gente vê qual é a reação das pessoas. A reação das pessoas é de escândalo. Oxe, como é que Jesus vai se hospedar na casa daquele pecador ali, rapaz? Não pode um negócio desse. Então isso, irmãos, era o reflexo de uma sociedade que tinha esses ensinamentos na sua cultura, né, de que pessoas, por praticares alguns pontos da lei, porque eu acredito que, como mesmo o apóstolo Paulo fala, que não há um justo sequer que não tenha pecado, que não tenha errado, né? E é por essas pessoas viver nesse contexto, elas se achavam, porque elas praticavam determinadas leis, elas se achavam melhores do que outras. E no direito de julgar, de dizer que aquele cara era pecador e que ele não merecia nem sentar com um cara que se achava o santo, né, o bambambam das tapioca, que não pecava. E as características, irmão, dos líderes daquela época, que eram os fariseus, que eram os sacerdotes, né, também fazia muita diferença na cultura do povo. Porque, como nós sabemos, nós muitas das vezes refletimos, né, se a gente
faz parte de um determinado grupo e a gente tem uma pessoa que nos lidera, né, a gente convive com um determinado grupo, a gente vai pegar aqueles hábitos que aquele grupo passa para nós, né? Então, as pessoas pegaram esses hábitos dos fariseus, né, e dos sacerdotes. E as características deles, irmãos, era primeiro, eles eram arrogantes. Como eu falei, eles desprezavam certo tipo de pessoas por dizerem que essas pessoas não mereciam o perdão de Deus. Como a gente via constantemente os fariseus e os sacerdotes julgando Jesus, né, por ele se sentar, por ele entrar na casa de pessoas que eram consideradas pecadores, né, na sua época. Como a gente vê os fariseus se escandalizando porque Jesus, né, fala para aquele rapaz que vem numa maca que os amigos descem ele pelo telhado da casa onde Jesus estava, né, e ele fala: seus pecados estão perdoados. Os fariseus se escandalizam. Então essas eram as pessoas, eram as características dos fariseus naquela época. A gente vê que outra coisa também que era bem notória assim, na vida dos fariseus é que eles gostavam de se exibir. Eles gostavam de fazer as coisas, né, para serem vistos. É tanto que o próprio Jesus, ele no livro de Mateus, no capítulo 6, quando ele vai nos ensinar para a gente não praticar nossas boas obras diante dos homens a fim de ser visto, de ser notado, fazendo que nem os fariseus, porque o que os fariseus gostavam de fazer, como Jesus relata, quando eles enjoavam, eles gostavam de deixar o cabelo um pouquinho assanhado, a cara um pouco triste, né, para as pessoas verem que os caras ali são os caras buscadeiros, os caras são santos. Quando eles ajudavam alguém, né, já era trocando trombeta para avisar para as pessoas que estavam ajudando, uma pessoa que estava precisando. Então essas eram as características dos líderes da época de Jesus. E Paulo, irmãos, ele fala uma coisa bem interessante no livro de Romanos, no capítulo 9, no verso 33, e ele fala assim: e como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que crê nela não será envergonhado. Paulo está falando aqui, irmãos, em relação aos judeus que criam e que acreditavam que uma pessoa era salva pelos seus próprios esforços humanos por praticar a lei. E Paulo fala que não, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E quando fala que nós somos salvos pela fé em Cristo, irmão, não estou dizendo que nós não temos a obrigação de dar um bom testemunho. Porque pelo fato, irmão, de nós dizermos que acreditamos em Cristo Jesus, nós temos por obrigação, não pelos nossos esforços, mas pelo fato de que nós estamos afirmando que nós cremos em Cristo e que estamos nele, nós temos que dar bom fruto. Nós temos que obedecer o mandamento do Senhor. É uma coisa que anda junto. É como João, nas suas cartas, ali no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, como ele fala, que aquele que diz que crê em mim, mas não obedece os meus mandamentos, esse é mentiroso. Então, uma pessoa que diz que crê em Jesus, que caminha com Jesus, ele tem que dar bons frutos, irmão, porque ele está afirmando que está em Jesus. É como o apóstolo Paulo também fala, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando eu falo que nós somos salvos pela fé, né, não é dizendo que nós, agora porque eu creio em Jesus, então vou poder fazer o que eu quero. Não estou querendo dizer isso. Porque como eu falei para vocês, a partir do momento que nós dissemos que cremos em Deus e que caminhamos com Ele, uma das coisas que vai dizer se isso é verdade, o que a gente está falando, que está dizendo que crê em Jesus, é as nossas obras. Porque o próprio Jesus falou que aquele que está nele, andando junto com Ele, esse dá muitos frutos. Mas sem Ele nada a gente pode fazer. Então, quando nós caminhamos com esse Jesus, a gente dá bons frutos. Não porque isso vem da gente, mas é pelo fato de Cristo, irmãos, o Espírito Santo está habitando em nós.
Ele nos impulsiona a dar bons frutos. Porque isso é fruto não nosso, mas do Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo ele relata no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 5, quando ele vai falar dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Então, quando nós dissemos que caminhamos com Jesus, irmão, que estamos junto com Cristo, nós temos por obrigação, né, de dar esse bom testemunho, de ser essa luz, de ser sal para o mundo. E voltando, irmãos, para o corpo da nossa mensagem, para aquilo que a gente vai meditar hoje, que é nos dois textos, né, nos dois versículos, que é o versículo 4 e o versículo 3 e versículo 4 de Mateus, né, que o versículo 3 fala que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O versículo 4 fala que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E, queridos, quando a gente vê Jesus ele falando sobre isso, como eu falei para vocês, eu procurei estudar o contexto, né? Procurei estudar como é que essa palavra de Jesus ela fez efeito na vida das pessoas, como os ouvintes da época de Cristo entenderam, né, essa mensagem. E a primeira coisa que Jesus ele quer dizer ali, irmãos, quando ele fala bem-aventurados pobres de espírito, é pessoas, irmão, que são o oposto dos fariseus. Bem-aventurados os pobres de espírito, irmão, são aquelas pessoas que têm consciência, sabe quem elas são, têm consciência da sua natureza pecaminosa, que de delas mesmas nada de bom pode surgir. Então, uma pessoa pobre de espírito, irmão, é essa pessoa. É uma pessoa que entende quem ela é e não se acha melhor do que outras pessoas, que sabe que a capacidade de ela fazer qualquer coisa está em Cristo Jesus, que para ela ser uma nova criatura, para ela ser uma nova pessoa, se ela dá bons frutos é porque ela está em Jesus, e não porque isso venha dela, porque ela é capaz, porque ela é santa, ou porque ela é isso e aquilo, porque não. Então, pobre de espírito, irmão, a gente vai entender melhor no decorrer da mensagem, né? Mas é mais ou menos isso que eu falei para vocês. É uma pessoa que entende quem ela é, da natureza pecaminosa dela, das suas fraquezas, das suas limitações. E eu queria trabalhar a dinâmica que eu vou usar aqui para transmitir para a mensagem ao qual eu quero passar para vocês, né? É meio que uma pergunta. Eu sempre gosto de usar muitas perguntas nos meus sermões, né? Então, por que é feliz uma pessoa que é pobre de espírito? Por que é feliz? Primeiro, porque uma pessoa que é pobre de espírito, ela evita a queda. Tem muitos provérbios, irmão, que eu acho muito interessante. Eu até coloquei aqui para a gente, né, para me citar, que fala exatamente um pouco sobre isso. No livro de Provérbios, capítulo 11, no verso 2, olha o que fala. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios, capítulo 16, verso 18. O orgulho procede à destruição, e o espírito altivo procede à queda. Lucas, capítulo 14, verso 11. O próprio Jesus que falou: porque qualquer que se exalta a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Olha só que coisa bonita. Provérbios capítulo 26, verso 12. Vês tu o homem sábio em seu próprio conceito? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Provérbios capítulo 16, verso 5. O Senhor, o nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra, detesta os orgulhosos de coração, e sem dúvida serão punidos. Provérbios capítulo 16, verso 19.
Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. E foi exatamente o que Jesus fez, irmãos. Quando ele viveu nessa terra, ele conviveu mais com as pessoas humildes, com as pessoas que eram consideradas pecadores, com cobradores de impostos, prostitutas, né? Pessoas que, de acordo com a sociedade de Jesus, com a cultura de Jesus, eram pessoas que não mereciam nem sentar para comer uma refeição, com aqueles que se achavam dignos, que se achavam santos. Então, o primeiro motivo de uma pessoa, porque ela é feliz, por ela ser pobre de espírito, irmão, é porque ela evita a queda. Irmãos, eu trabalhei muito tempo em clínica de recuperação. E uma coisa que eu percebi durante o tempo que eu passei é que as pessoas que mais tinham êxito na sua recuperação eram aqueles que entendiam que não eram nada, que estavam doentes, que precisavam de ajuda para sair daquela situação, que foi o que aconteceu comigo. Hoje, eu só estou bem até hoje porque eu entendo quem sou eu diante de Jesus. Que eu não sou nada, irmãos, que eu por si próprio só desejo o que é mal, desejo o que é fazer o que é errado. E por eu sempre ter esse medo no meu coração durante o meu tratamento, foi que me ajudou a não recair. Porque eu nunca procurei, irmãos, me orgulhar de nada, de dizer, rapaz, tomar o chá de ratobom, rapaz, ratobom. Eu sempre andei vigilante, né? Nunca procurei estar com um olhar altivo em relação ao meu tratamento, minha recuperação. E como eu falei para vocês, a maioria das pessoas, irmão, que eu vi ter êxito no seu tratamento foram pessoas que entendiam que eram pessoas fracas, pessoas que precisavam de Deus em tudo nessa vida, e que eles entendiam que para eles se libertar dos vícios das drogas, para eles ter uma nova vida, eles precisavam reconhecer Jesus diariamente em suas vidas. E uma das coisas que eu procuro todos os dias, irmãos, é reconhecer Jesus em mim, que sem Ele nada eu posso fazer, que sem Ele eu não consigo dar bons frutos, que sem Ele eu não consigo, mesmo sendo afrontado por uma pessoa descrente, né? E eu consigo ainda desejar o bem, fazer o bem para aquela pessoa. É tudo obra de Jesus na minha vida, irmãos. É por isso que eu entendo em Cristo Jesus que eu não posso me exaltar a si mesmo. Porque eu tenho 10 anos, 11 anos de caminhada de fé. Sou melhor do que aquele que tem um ano. Não, irmãos. Estou no mesmo patamar. Estou em obra ainda. A obra só vai terminar quando Jesus voltar e me levar para o céu. Mas por enquanto eu estiver nessa terra, irmãos, lutando contra o pecado que habita dentro de mim, eu sempre vou ter que reconhecer quem eu sou. Fraco, um pecador que carece todos os dias da misericórdia de Deus, que precisa de todos os dias da ajuda do Espírito Santo para vencer o pecado que habita dentro de mim. Então é por isso que feliz é os pobres de espírito, porque eles reconhecem quem eles estão diante de Deus. O segundo motivo de felicidade, irmãos, de nós sermos pobres de espírito, é porque Deus ele ama o pecador. E aquele que tem um coração contrito, irmãos, um coração quebrantado e que reconhece a sua natureza pecaminosa. Então, o segundo motivo, irmão, de ser feliz, um pobre de espírito, é isso. Davi, quando ele pecou com Betseba, eu acho muito interessante, é um dos salmos mais bonitos, né, que eu acho das Escrituras, que é o Salmo 51. Que é a oração de perdão, a oração de lamento de Davi. E no verso 17 do capítulo 51 de Salmos, Davi ele faz uma afirmação muito linda, que ele fala assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado,
um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, um coração, irmãos, quebrantado, que reconhece quem Ele é, que Ele não é nada, que se Ele dá bons frutos é porque Jesus está nele, não porque Ele, por seu esforço próprio, deu esse bom testemunho, não. Então, pessoas que têm um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que reconhece, né, a sua natureza pecaminosa, Deus, Ele ama, irmãos. E que não tem olhar altivos. Porque como o próprio Jesus falou, aquele que se exalta, aquele que procura, né, glórias para si, será humilhado. Mas aquele que se humilha diante de Deus, que reconhece a sua pequenez diante de Deus, esse será exaltado. Esse, né, Senhor, e será feliz, né, como o texto que nós estamos meditando fala. Paulo, irmãos, aos Romanos, um texto bem conhecido, né, no capítulo 7, no verso 24, Paulo, ele relatando, irmãos, sobre a sua natureza pecaminosa, ele falando que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. E no verso 24 ele fala assim: ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha só, irmãos, um dos cabos mais usados por Deus, que foi Paulo, onde a Bíblia vai relatar que o lenço do homem curava as pessoas. Você vê Paulo afirmando, sem medo nenhum, dizendo: oh, como eu sou um homem miserável, pecador, falho. Acho que é por isso que Deus amava Paulo, assim como também nos ama, né? Mas às vezes eu fico olhando para isso, irmão, para um testemunho de um cara desse, um cara que fez coisas extraordinárias, um cara que foi arrebatado ao terceiro céu, que teve visões, que viu coisas assim que é inexplicável para nós, e fala isso. Um cara que tinha todos os motivos para se exaltar, para se glorificar, mas você vê um cara desse, a fala do homem: ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem, irmão? Só Jesus. É só o Senhor mesmo, para ter misericórdia de nós e nos ajudar e fazer com que nós dê bons frutos, né? Façam boas obras diante das pessoas, não para ser glorificado, mas para que as pessoas olhem para a gente, verdadeiramente aquele cara é um homem de Deus, e glorifique ao Pai que está no céu. A última coisa, queridos: Deus justifica os pobres de espírito e os que choram. Como eu falei para vocês no começo, eu escolhi esses dois versículos, irmão, porque é como se fosse uma junção. Porque o pobre de espírito, agora vocês vão entender, ele sempre vai ter essa sensibilidade de chorar diante de Deus. E o choro aqui é mais ou menos esse relato do livro de Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14, onde Jesus, ele conta essa parábola para as pessoas que estavam ali presentes, que eram os sacerdotes, pessoas que eram orgulhosas, pessoas simples, né? E eu olho a parábola que ele contou. E ele falou esta parábola: uns que confiavam em si mesmo, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, extorsionatários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Então, olha só, irmãos, o fariseu, né? Olha a oração do fariseu, irmãos: Senhor, sou um bom homem, dou o dízimo, faço as coisas certinhas, como manda o figurino, como manda a lei, né? Não sou como nem aquele publicano ali,
E a oração, né, e ainda continua mais, né? Ele fala, eu jejuo 2 vezes, enfim. E o texto, versículo 13 fala, e o publicano estando em pé de longe. Olha só a simplicidade do publicano, né, que naquela época era considerado os piores dos pecadores que tinha. Imagina aí um político. Aí você vê o nível, né? Aí ele não fica nem perto, irmãos, do templo. Porque o templo naquela época ali considerava, enfim, era o ápice, né, da espiritualidade. É como se Deus estivesse ali presente. E o publicano, ele já ficava distante, porque se considerava o pior dos pecadores. E o texto fala assim, Jesus contando, e o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia sobre o seu peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E eu vos digo que este desceu justificado para sua casa, em vez do outro, porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, irmãos, quando Jesus fala que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados, é isso daqui que eu acabei de ler para vocês. O que chora é aquele que lamenta, irmão, porque entende que ele é um pecador, que é falho, que sem Jesus não pode nada, que a única coisa que consegue pedir a Deus é misericórdia pelos seus pecados, pelas suas mazelas. E como nós vimos aqui, irmão, foi esse homem, esse publicano, esse pecador, esse que não merecia nem sentar com outras pessoas para ter uma refeição, porque era considerado um dos piores homens que podia existir naquela época. A oração dele foi, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem miserável, eu sou pecador. E Jesus fala, irmão, e afirma que quem saiu justificado, nos outros evangelhos vai falar que saiu em paz, foi esse homem, não o outro. Então chorar e ser consolado é isso. É você se humilhar diante de Deus, irmão, reconhecendo quem você é, e você ali se lamentando para o Senhor Jesus, dizendo, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, tem misericórdia de mim, ó Deus. E depois da sua oração você se sentir em paz. Irmãos, eu afirmo para vocês com toda certeza, as minhas melhores orações, as orações que eu mais tive paz no meu coração, foi quando eu reconheci quem eu sou diante de Deus. Foi quando eu falei para Jesus, eu sou miserável, Pai, eu sou pecador, eu não consigo sozinho, eu preciso da Tua ajuda. Foi os momentos que eu mais tive paz, irmão, na minha vida, que eu mais me senti justificado. E para nós encerrarmos, temos um tempo, irmãos, de oração. Eu queria ler um texto de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Acredito que a maioria que estão me assistindo conhece esse texto, que fala assim: sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele fala: irmãos, tem o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou, não se apegou a isso como se fosse algo que tivesse se apegar,
mas esvaziou de si mesmo, assumindo uma forma de servo. Então é esse sentimento que está em nós. Sentimento de humildade, de simplicidade, irmãos. Então que o Senhor possa nos abençoar. E eu queria orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu queria aqui nesse momento, juntamente com as pessoas que estão me assistindo, eu queria, como eu comecei a minha oração, Pai, começando te pedindo perdão. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós reconhecemos, Jesus, que somos pecadores e que carecemos da Tua misericórdia sobre nós. Nós temos consciência, Senhor, de que nós não podemos caminhar sozinhos, que nós somos miseráveis, Senhor, que o nosso coração, a nossa carne, ela sempre deseja o mal, o pecado. É como o apóstolo Paulo fala, Senhor, o bem que quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Então esse é o retrato, Senhor, da nossa realidade. Muitas das vezes nós sabemos que certas atitudes é erradas e nós não podemos fazer, mas nós acabamos fazendo, Senhor, por conta da nossa natureza pecaminosa. É por isso que nesse momento, Jesus, nós buscamos a Tua presença, buscamos o Espírito Santo, para que o Senhor possa habitar dentro do nosso coração. Porque nós temos a consciência, Jesus, que só em Ti, só através da caminhada junto contigo, é que nós conseguimos dar bons frutos e conseguimos ser luz em meio às trevas. É por isso que nesse momento, Jesus, eu clamo, eu imploro pela Tua presença, Senhor, no nosso coração. Que Teu Espírito Santo, Jesus, possa habitar dentro de nós, possa nos encher cada vez mais, para que nós conseguimos, Senhor, dar bons frutos, para que a gente consiga vencer a nossa natureza pecaminosa. Porque como o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, essa guerra, Senhor, é constante. Constantemente o Espírito está brigando com a carne para ter domínio sobre nós. Então nós nesse momento, Senhor, eu quero dar total liberdade sobre a minha vida, para que o Espírito Santo ele possa habitar dentro de mim e possa me ajudar a vencer o pecado, porque eu sozinho não consigo, Senhor. Então em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, nos fortalece e nos ajuda a vencer a nossa natureza pecaminosa, porque sozinho nós não conseguimos. Em nome de Jesus, eu também queria orar nesse momento para que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, Senhor, repreendendo todo o mal, toda a enfermidade e tudo aquilo que possa nos afastar da Tua presença. Eu oro também, Senhor, nesse momento por todas as pessoas que estão sofrendo, Senhor, por conta dessa pandemia, por conta dessa doença, seja na área financeira, seja na área de luto, seja na área da saúde. Que o Senhor possa visitar cada uma dessas pessoas, trazendo conforto, Senhor, e tranquilidade aos seus corações. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, e compaixão de nós, e nos justifica, Senhor, pela fé em Ti. Em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Amém e amém.